Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui para mais um vídeo para o meu, para o teu, para o nosso canal Teologando e Capacitando. No vídeo de hoje eu quero trazer um review desta obra, Por Quem Cristo Morreu, de David Allen, uma análise crítica sobre a extensão da expiação, editora Carisma. Uma ótima ferramenta de estudo sobre a expiação ilimitada. Só que antes de entrar no conteúdo desse vídeo, eu quero fazer um convite. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, faça parte dessa comunidade de apaixonados pela palavra de Deus, o nosso canal Teologando e Capacitando. Também não esqueça de ativar o sino das notificações para você ficar informado toda vez que eu subir o vídeo novo no canal. Não esqueça de deixar o seu like, pois o seu like ajuda muito ao YouTube a engajar o canal com mais pessoas, e também compartilhe os nossos vídeos em suas mídias sociais, WhatsApp, Facebook e Instagram. Fazendo assim, você ajuda o irmão em sua caminhada cristã e também ajuda o canal a crescer. Então, dito isso, vamos para mais um review desta obra maravilhosa? Então, meus queridos irmãos, aqui se encontra o livro Por Quem Cristo Morreu, de David Allen, editora Carisma, uma análise crítica sobre a extensão da expiação. Então, uma obra de peso. Aqui nós vamos ver aqui a lombada dela, que é a contracapa, né, que traz sobre a questão da expiação ilimitada. A questão da expiação limitada provou ser um assunto controverso por muitos anos. É improvável que desapareça a qualquer momento em um futuro próximo. Uma das razões para isso é que a questão que ela procura responder desenvolveu-se ao longo do tempo e tem várias facetas sofisticadamente sutis. Semelhantemente a outras doutrinas, tal como a da Trindade, a compreensão da história da doutrina da expiação é, portanto, fundamental para o assunto. Embora David Allen e eu discordemos sobre o tema, esta obra é uma contribuição irênica e erudita ao tópico que leva adiante a discussão histórica e, portanto, doutrinária de uma forma extremamente útil. Estou feliz em recomendar esta obra de um crítico amigável. Ela merece ampla audiência e o máximo de engajamento. Carl Trueman, né, professor da cadeira Paul de História da Igreja no Westminster. Então, querido, o que acontece? Podemos ver que é uma obra acadêmica, que ele botou aqui, ó, também com o Brian Abassiano, vai dizer assim, ó: este tomo de David Allen é uma realização tremenda. Allen nos ofereceu um tesouro escondido de informações sobre a doutrina da extensão da expiação, traçando aí detalhes e provendo uma interação incisiva com os argumentos exegéticos e teológicos a favor e contra a expiação limitada que foram expostos, especialmente desde a reforma por autores calvinistas. Este é agora o livro a ser respondido, o lugar para recorrer como apoio à expiação ilimitada e refutação da expiação ilimitada. Então, esse livro é uma refutação direta à expiação limitada, como diz aqui na contracapa, que é uma obra bastante acadêmica e erudita, nós vamos ver isso. Ó, a capa dura, um material de ótima qualidade, possui 956, quase 1000 páginas. Então, vamos abrir essa obra aqui para nós ver em detalhes. Uma obra excelente. Ó, e é uma obra, não é pequena, uma obra larga, grande, né? Uma obra grande. Então, podemos ver aqui minha assinatura, Por Quem Cristo Morreu. Ó, a ficha catalográfica, editora Carisma, 2019, né? O sumário, vamos ver aqui o sumário, vamos ficar atentos, eu só vou ler as partes, os tópicos e os subtópicos dos autores. Você pode frisar o vídeo aí para estar fazendo leitura, ó. Nós vamos ter aqui, ó, na parte 1 aqui, ó, no capítulo 1, a extensão da expiação das igrejas primitiva e medieval. A igreja primitiva vai trazer aqui, ó, desde Irineu, Mátetes, Clemente de Alexandrina, no Origem, né? Que é Ambrósio, Jerônimo, muito interessante, ó. O período medieval, ó, Pedro Lombardo, Tomás de Aquino. Aí entra aqui, ó, a extensão da expiação no período da Reforma, aos primeiros reformadores continentais. Fazer aqui
A análise contemporânea do pensamento de Calvino sobre a extensão da expiação. Ó, interessante. E aqui tem um ano que cada autor, eu acho que escreveram, né? E é logo aqui assim, ó, podemos ver que aqui é as páginas. Então, uma obra bem distribuída, bem feita mesmo. Aqui nós vamos ter os primeiros reformadores ingleses, entra com John Cliff, Hugh Lightman, Miles Coverdale, Thomas Clement, William Tyndale. Então, são bastante autores aí conhecidos, né, no meio acadêmico da era patrística. Ó, a extensão da expiação no período pós-reforma, Jacó Armínio Cinto de Dort. Ó, o Amiraldismo, a escola de Salmo, ó, diversos teólogos do século XVII. Aí sempre com a conclusão, né? Capítulo Anglicanos, Puritano e o Westminster, em 1550 a 1700. Então nós vamos ter a extensão da expiação no período moderno, a conclusão no século XIX. Então muitos autores, né? Os teólogos arminianos do século XIX, Charles Finney, Thomas Sumner, John Miller. Século XX, Warfield, Louis Berkhoff, John Murray, R.C. Sproul. Então é tudo calvinista ferrenho, né? John MacArthur. Então, tá vendo? Então tudo, aqui nós temos Norman Geisler, teólogos arminianos do século XX, Rodman Willis, Kenneth Glieder, David Hunt, Thomas Oldham, Rolvo Marshall. Teólogo luterano representativo à extensão da expiação, Milton Valentini, Francis Piper. Teólogo do século XXI aqui, aqui já entra mais, né, na era agora contemporânea. Então, muito interessante, parte 2, a extensão da expiação na tradição batista, a extensão da expiação entre os batistas ingleses gerais e particulares, aos batistas gerais, batistas particulares, aos hipercalvinistas entre os batistas particulares na Inglaterra do século XVIII, que são os hipercalvinistas, Fuller, Tyler, Fuller, o movimento da nova teologia, Fuller, o equivalentismo quantitativo e suficiência. Então, a carta 3 de Fuller, John Hyland, substituição, a conclusão. Então, são muitos autores, né? Muita pessoa dita que a extensão da expiação entre os batistas norte-americanos, o batista norte-americano do século XVIII até o século XXI, Roger Olsen, Stanley Glenzer, August Hopstrong, aquela teologia sistemática que nunca ouvi falar, né? Então, são a extensão da expiação e os batistas do sul. Então, são muitos autores, pode ver, muitas contribuições de teólogos, né? Desde a era primitiva. A compreensão equivocada do calvinismo amiraldiano e moderado, Dabney é incompreendido, suficiência intrínseca ou extrínseca, a oração sumo sacerdotal de Jesus e a falácia da inferência negativa e os falsos dilemas, a natureza eficaz da expiação, o argumento sacerdotal em defesa da expiação limitada, a natureza pactual da expiação, o impacto universal da expiação definida, confissões batista na América. Parte 3, a extensão da expiação, uma análise crítica. Uma análise crítica do céu, Cristo veio buscar aquela obra, né? A análise do capítulo de Maitland Hiking, confiamos no Senhor Salvador, a expiação definida na igreja primitiva. Então aqui é só criticando, né? Uma análise crítica e criticando essa expiação limitada desse livro do céu, Cristo veio buscá-la, né? A análise do capítulo de David Hughes, Então você pode ver que são muita página, muito autor, muitos teólogos, né? A expiação ilimitada de sua importância, representante notável da expiação, da extensão da expiação, o problema declarado ou ambiguidade e equívoco no calvinismo rígido, o problema ignorado por muitos calvinistas, consequência do problema, o problema ilustrado na declaração do Comitê Consultivo do Calvinismo Batista do Sul, o amor de Deus e a extensão da expiação, a lógica é a extensão da expiação, pregação, evangelismo, missão, extensão da expiação, e acabou, né? Então, o que nós vamos entrar aqui agora, por quem Cristo morreu, uma análise crítica sobre a extensão da expiação, que nós temos o prefácio. Em última análise, creio que a expiação ilimitada é uma doutrina em busca de um texto, ou seja, não tem texto
para provar a doutrina da expiação limitada, né? Tomo por certo que todos concordam que a Escritura é o árbitro final sobre essa questão. Não devemos confundir a Escritura com a nossa interpretação dela. A primeira é infalível, a última não. Quando a evidência bíblica é apresentada, ela só pode ser eficazmente combatida se puder ser demonstrado que o texto não é relevante para o assunto em questão ou que foi mal interpretado exegeticamente dentro de seu contexto. Há muita desinformação gravitando em torno da questão da extensão da expiação. Então, sólido de glória. A introdução bem ampla. Como veremos, muitos que argumentam a favor da expiação limitada abordam o assunto a partir de uma metodologia dedutiva, né? E não de uma teologia pura. Então são muitas coisas. A intenção, extensão e aplicação da expiação. Olha que interessante. A aplicação da expiação responde à pergunta: quando a expiação é aplicada ao pecador? Há 3 respostas possíveis a essa questão. Primeira, ela é aplicada no eterno decreto de Deus. Essa é a visão de muitos hipercalvinistas. Segundo, ela é aplicada na cruz a todos os eleitos no momento da morte de Jesus. Isto é chamado de justificação na cruz e é a posição de alguns hipercalvinistas e de uns poucos calvinistas rígidos. Terceiro, ela é aplicada no momento em que o pecador exerce fé em Cristo. Essa é a visão bíblica e é defendida pela maioria dos calvinistas rígidos. Todos os calvinistas moderados, todos os arminianos, todos os não calvinistas. Então, temos 3 posições. Expiação limitada. Cristo levou o devido castigo apenas pelos pecados eleitos. Esse termo será usado mais frequentemente para descrever a posição dos que afirmam que Cristo morreu somente pelos pecados eleitos. Outro sinônimo para expiação limitada inclui expiação definida, redenção particular, particularismo estrito e particularismo. Então, são vários nomes aí para a mesma palavra, expiação limitada. Então, interessante o quadro aqui, né? Sobre arminianos, calvinismo moderado e clássico, calvinismo rígido, calvinismo que faz distinção, né? Parte 1, a igreja primitiva, era patrística, Irineu de Leão, 130, 202 depois de Cristo. Cristo se deu como redenção por aqueles que foram levados ao cativeiro. Contextualmente, Irineu entende que aqueles levados ao cativeiro são toda a humanidade levada ao cativeiro do pecado. Então Origem, Clemente. Então são muitos autores, né? E se por causa da árvore do fruto eles forem expulsos do paraíso, não entrarão agora mais facilmente os crentes no paraíso por causa da árvore de Jesus? Caso da cruz, né? Muito interessante. Embora Cristo tenha sofrido por todos, toda vez sofreu particularmente por nós, é porque sofreu pela igreja. Cristo sofreu por todos e ressuscitou por todos, mas se alguém não crê em Cristo, ele se priva desse benefício geral. Cristo veio para a salvação de todos e empreendeu a redenção de todos, na medida que ele trouxe o remédio pelo qual todos podem escapar, ainda que hajam muitos que não estejam dispostos a ser curados. Então, João Crisóstomo, Jerônimo, Mateus 20, 28, tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Note-se o que é frequentemente dizemos, que o que serve é chamado Filho do Homem, e dar a sua vida como redenção por muitos. Isso aconteceu quando ele tomou a forma de servo para que pudesse derramar o seu sangue pelo mundo. Ele não diz para dar sua vida como redenção por tudo, mas por muitos, isto é, por aqueles que queriam crer. Então, querido, é nítido na Bíblia a respeito da expiação ilimitada. Notas de rodapé, bastante nota. Biografia, né? Que é uma aula bastante acadêmica. Então, deixa eu separar aqui onde eu parei. A leitura, na parte 2, extensão da expiação no período da reforma. Eu quero adiantar, eu demarquei algum lugar aqui para fazer a leitura, para não ficar muito longo o vídeo. A expiação limitada aqui, em John Wesley, aqui, tá vendo? Vamos fazer essa leitura. A vida e ministério de Wesley são bem conhecidos, como também sua adesão à expiação universal, demonstrada em seus sermões escritos e a imensa literatura secundária sobre sua vida. Embora as datas da vida dele sejam anteriores, aqui o mencionamos antes de passar para o século seguinte. Então, bastante nota de rodapé mesmo, extremamente acadêmico. Allen Compton analisou os hinos wesleyanos, os quais foram editados por John Wesley para publicação como uma fonte de sua teologia. Compton notou uma análise da pregação de Wesley, juntamente com seus hinos e publicações anteriores sobre a predestinação,
já demonstrou sua enérgica adesão à doutrina da redenção universal. Concernentemente a se Wesley defendeu a substituição penal ou não, Collins observou: há um amplo acordo na literatura secundária que o conceito de satisfação de Wesley sobre a expiação é melhor compreendido em termos de substituição penal. Então, a conclusão. Então, né? Século XXI. Então, muito interessante, ó. Então, podemos ver que são bastante autores. Separei outro para fazer leitura. Aqui, ó. D.A. Carson. Quem não conhece D.A. Carson, né? Famoso teólogo, comentarista, ó. Carson é um proeminente erudito e teólogo batista, autor que trabalha como pesquisador na Atlantic Evangelical Divinity School, Faculdade Evangélica de Divindade da Trindade, onde leciona desde 1978. É um dos fundadores da Theogospel College. Carson adere a uma soteriologia reformada, incluindo a expiação limitada. Em um artigo de 1999, e depois no livro publicado um ano depois, Uma Doutrina Fácil do Amor de Deus, Carson explicou o relacionamento entre o amor de Deus, a extensão da expiação e a oferta do Evangelho. Nos últimos anos, tenho tentado ler tanto fontes primárias quanto secundárias sobre a doutrina da expiação a partir de Calvino. Uma das minhas impressões mais fortes é que as categorias do debate mudam gradualmente com o tempo, de modo a forçar a disjunção na qual uma pequena diferença no enquadramento, na formulação dos questionamentos, permitiria uma síntese. Corrigir isso, sugiro, é uma das coisas mais úteis que podemos a partir de um estudo adequado do amor de Deus apresentado nas Escrituras. Deus é uma pessoa. Certamente, não é surpresa que o amor que o caracteriza como uma pessoa se manifeste em uma variedade de formas em relação a outras pessoas, mas é sempre amor. Tanto arminianos quanto calvinistas deveriam corretamente afirmar que Cristo morreu por todos, no sentido que a morte de Cristo foi suficiente para todos, e que a Escritura retrata Deus como convidando, ordenando e desejando a salvação de todos, por amor, no terceiro sentido envolvido na primeira palestra. Além disso, todos os cristãos deveriam confessar que, em um sentido ligeiramente diferente, Cristo Jesus, na intenção de Deus, morreu efetivamente somente para os eleitos de acordo com a maneira que a Bíblia fala do amor seletivo e especial de Deus para os seus eleitos, no quarto sentido envolvido na primeira palestra. Então, ele afirma que Deus morreu por todos, mas que efetivamente somente Deus morreu para os eleitos. Então, até complicado falar, querido, o que acontece? Deus morreu por todos, mas a morte só tem que ficar naquele que crê. Então, por isso que ela é condicional e não uma expiação limitada, porque é uma decretação de Deus, somente os eleitos sejam alcançados. A Bíblia não ensina isso, a Bíblia ensina que Cristo Jesus morreu por todos e que nós temos que crer no sacrifício, né? Vai pegar João capítulo 6 ali, vai dizer a respeito disso. Ó, Glade Allison, também é outro conhecido teólogo, de 1954. Ó. Allison é professor de teologia cristã em Southern Baptist Theological Seminary, ou Seminário Teológico Batista do Sul. Seu livro, Historic Theological and Introduction to Christian Doctrine, Teologia Histórica, uma introdução à doutrina cristã, foi publicado em 2011 e é uma obra excelente. Ele fez a pergunta certa: por quem Cristo morreu? E honestamente apresentou um resumo dos dois lados do debate sobre a extensão. Contudo, o tratamento de Allison tem problemas e precisa ser explicado. Ele é correto ao notar que a visão de Calvino é contestável e que, posteriormente, teólogos reformados adotaram um conceito limitado da expiação de Cristo. Isto é, Cristo não morreu pelos pecados de todas as pessoas, mas somente pelos pecados eleitos. Ele então afirmou: a declaração clássica sobre isso foi formulada nos 5 artigos do Calvinismo no Sínodo de Dort, em 1619. O antecedente sobre isso é a declaração de que Cristo não morreu pelo pecado de todas as pessoas. O problema aqui é que Dort admitiu a posição limitada, mas não defendeu essa posição como os temos verificado. Ele confundiu o tema da extensão com o tema da intenção neste aspecto. Dort defendeu a posição da intenção eficaz contra os arminianos, mas deixou espaço para a diversidade sobre o tema da extensão. Então, falando que Allison diz aqui na sua teologia, né? Então, podemos ver, meu irmão,
Olha o tamanho dessa nota de rodapé, bastante grande. Uma obra muito ampla, completa, compreensão equivocada do calvinismo amiraldiano e moderado. Uma letra boa de se ler, média, folha branca, bastante espaço nas margens para fazer anotação. Então, uma obra fantástica, né? Que eu indico fortemente para você. Análise do capítulo de Stephen Willer, Nova Aliança, Obra de Cristo, Sacerdócio, Expiação e Intercessão. Então ele analisa aquele livro também, ó. Agostinho, Calvino, Andrew Fuller, Charles Rogers. Expiação definida, universalismo hipotético comparado. Então são bastante material. Representante notável da extensão da expiação, arminianos, calvinismo, calvinismo rígido, hipercalvinismo. Aqui. Muito interessante, né? A obra é extremamente acadêmica. Conclusão. Chegamos no final de mais um review. Então, meus queridos irmãos, é basicamente isso. Que se conta o livro. Que Deus pode abençoar. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.